Hello guys, what's up? Olha só, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como fazer perguntas no Simple Present, né, ou no presente simples ali usando o do e o does, certo? Então, é um vídeo bem curto, espero que vocês entendam e vamos lá. Olha só, aqui eu coloquei aqui então, ó, quando usar o do ou does, né? Eu botei aqui um exemplo de uma pergunta em espanhol, né? Quando a gente faz uma pergunta em espanhol, a gente usa esse ponto de interrogação invertido. Né? Então, nesse caso aqui, eu fiz uma pergunta, ó, ¿Tiene hijos? Quando a gente quer fazer uma pergunta em espanhol, a gente precisa colocar esse símbolo, né, na frente da pergunta, apesar de que em português a gente não coloca. Então, a gente fala, você tem filhos? A mesma frase não tem o ponto de interrogação invertido. Porém, no inglês, quando a gente quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa de algum símbolo, entre aspas, porque às vezes pode ser uma palavra mesmo, mas nesse caso aqui vai ser um símbolo, né? Uma palavra que ela vai ser representada como um símbolo. E no caso vai ser o do ou does. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já começa a perceber uma diferença das três línguas, né? A gente tem aqui o inglês, então, do you have kids? Então, você tem filhos? Percebam que se a gente for contar, né? Aqui a gente tem 4 palavras e aqui em português a gente tem 3. Por quê? Porque esse do aqui, ele vai, como eu falei, ele vai representar o símbolo. É como se fosse esse símbolo aqui. Para quê? Para que o leitor entenda desde o começo da frase que aquela frase é uma pergunta. Beleza? Então, em português a gente não tem isso, por isso que é um pouco complexo, mas se vocês entenderem essa ideia de que precisamos de um símbolo para saber que aquela frase é uma frase interrogativa, então é meio caminho andado para entender isso aqui. Beleza? Então aqui a gente tem o do sendo usado aqui com o you, e agora a gente vai ver quando usa um e quando usa o outro. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos falar do do. O do a gente vai usar no I, quando a gente está usando o sujeito you, quando a gente está usando o we e o they. Beleza? Então a gente vai usar nesses 4 pronomes aqui. Bom, aqui eu tenho um exemplo do you, né? Então, como eu estou usando o you, eu tenho que usar o do para fazer uma pergunta. Então, olha só, eu falo assim, ó, do you have money? Você tem dinheiro? Percebam que, como eu falei, né, é uma pergunta, então a gente só vai usar o do ou does em frases interrogativas, né, quando for uma pergunta. Então, nesse caso aqui a gente vai usar o do, porque a gente está fazendo com o you. E também a gente vai usar o do porque a gente está usando o verbo principal como verbo principal, o verbo to have, o verbo ter. A grande maioria dos verbos a gente vai nesse padrãozinho aqui, do, does, né? Dependendo do tempo ali a gente usa o did, se for passado, enfim. Então, nesse caso aqui do have, a gente usa o do. Se for, por exemplo, o verbo to be, aí a gente já não pode usar o do ou o does. A gente vai usar o próprio verbo to be para perguntar. Mas é só para vocês entenderem, tá? Vamos deixar isso para outro vídeo. Quem sabe um vídeo com o verbo to be, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui eu botei, ó, do you have money? De novo, né, pessoal? 1, 2, 3, 4 palavras. Em português a gente tem 1, 2, 3. Porque o do, ele vai ser representado por esse símbolo, né? Então, você tem dinheiro? Do you have money? Né? A gente sempre vai ter que botar um auxiliar verbal, né? Algum símbolo, vamos dizer assim, antes do pronome, para que aquela frase se torne uma pergunta, que é o caso daqui. Então, no lugar do you, digamos que fosse o we, a gente colocaria o do também. Então, do we have money? Nós temos dinheiro? Ou I, se eu for botar no lugar do you, eu falo, do I have money? Eu tenho dinheiro? Então, por aí vai, tá? Então, o sujeito aqui, se for um desses 4 aqui, a gente vai usar o do. A gente vai usar o does quando a gente estiver falando de he, she ou it, ou seja, a terceira pessoa do singular, certo? A gente vai usar o does. É a mesma regra que se aplica aqui, ele vai ser usado como um símbolo. No caso aqui, o verbo principal é o verbo to study. O verbo to study também usa o do e o does, quando a gente for fazer uma pergunta no presente, né? Então, a gente sempre tem que olhar o pronome que a gente está usando. Nesse caso aqui é o she, então não posso falar do she, e sim does she. Does she study English? Ela estuda inglês? Does he study English? Ele estuda inglês? Ou does it study English? Ele ou ela, alguma coisa não humana, estuda inglês, né? Então, por exemplo, eu falo assim... meio estranho falar, né, que alguma coisa não humana estuda inglês, mas enfim.
Só para vocês entenderem, tá? Então, sempre quando eu for usar o pronome he, she ou it, eu vou usar o does. Se for I, you, we e o they, a gente usa o do. É meio que decoreba mesmo, tá, pessoal? Mas é importante que vocês entendam que esse do aqui, ele não vai ter tradução quando a gente for passar para o português. Ele só está sendo usado como um símbolo, assim como lá eu usei o exemplo da língua espanhola, que tem esse ponto de interrogação invertido. Ok? Videozinho rápido aí para vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo.